Bom dia. Gente, hoje nós vamos ter uma aula, já tivemos uma aula online e vamos ter uma aula gravada, tá? De acordo com a escola, com a coordenação. Por mim, a gente fazia as duas aulas online. Acho muito mais interessante. E lembra que eu falei que na aula passada que o nosso capítulo 5 nós falaríamos de teatro, da magia, da mágica do teatro de bonecos, né? Que também é uma arte que ela vem desde a pré-história. Vocês veem, a perceber que quase todas as artes que a gente fala vêm da pré-história. Geralmente nasce no Neolítico, quando o homem deixa de ser, de buscar, de sair em busca de alimento e passa a ser sedentário, né? Vocês já brincaram com as imagens, de fazer imagens no escuro, né? E que provavelmente ali deve ter nascido o teatro. E aí eles vão aperfeiçoando. A pessoa que mexe com teatro de boneco é chamada de ventríloco. Um dos mais, assim, um dos mais antigos, ele morreu em 2018. Ele é de Manaus e morreu com 81 anos. Ele trabalhou com o Peteleco, que era o boneco dele, por mais de 50 anos. Eles são considerados patrimônio imaterial do Amazonas, tá? E ele viajou pelo mundo, pelo Brasil inteiro, todo mundo já ouviu falar, né, de Oscarino Farias e Peteleco, tá? Eu até vou colocar um para vocês, mas de outro personagem, porque no Brasil eu fui pesquisar, tem vários, e tem vários tipos também. Você já deve ter visto teatro de marionetes, você vai lá com aquelas linhas, né? O teatro de temos o teatro de marionetes, tem aquele, né, que ele fala com a mão, e muitos programas de televisão usam, né? Gente, o Louro, eu morro de rir com o Louro, Ana Maria Braga e o Louro, desde que ela começou em outra rede de televisão, que ela tem o Louro José, que a gente morre de rir, o Ratinho também, e muitos artistas aí, né, que usam programas de humor e que tem um boneco, e que usam um boneco para trabalhar, para fazer, para apresentar para as pessoas rirem, né? O teatro de boneco, talvez vocês pensam que esteja assim tão distante da gente, mas quem é que nunca teve assim um bonequinho, um animal, um personagem, um super-herói, ou um carrinho, alguma coisa que você falasse com ele e que você imaginasse, que você criasse histórias. Então o teatro de boneco vem daí. Essa arte está dentro da gente, faz parte da gente. E com certeza vocês, crianças e adolescentes, eu já passei dessa fase, né? Mas provavelmente deve lembrar de algum, ou de um animal, alguém que, um bichinho ou um brinquedinho que você falava com ele, que você dava vozes para eles e que você usava a sua imaginação para a sua imaginação para comunicar com esse brinquedo, com esse objeto. Eu tenho certeza que vocês entendem do que eu estou falando e a gente vai falar sobre isso amanhã na aula online, tá? A mágica do teatro de bonecos. E eu posso falar disso quando toda menina, criança que ganha a primeira boneca, eu demorei muito a deixar as bonecas de lado, né? Sabe, assim, às vezes eu deixava a boneca, não quero mais brincar de boneca não. De repente vinha aquele amor. Gente, vocês que são meninas devem saber o que eu tô falando. Daquele amor que você tem pela sua boneca, do seu carinho, quando você fala com a sua boneca, quando você... parece que ela tem alma, né? Então é dessa magia, a mágica do teatro de bonecos, que o capítulo 5 fala. Mágica do teatro de bonecos. Você pode até não ser um ventríloco, você não trabalhar, não viver disso, mas com certeza você já teve essa experiência de ter um objeto, um bichinho, uma boneca, um personagem, um super-herói que você falava, conversava com ele, tá? Então, na nossa aula online, eu vou falar um pouco sobre isso.
né? Vamos responder um pouquinho a atividade que a gente não terminou, mas eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 52, tá? Na página 52, só para a gente entender um pouquinho, um pouco dessa arte, tá? Que às vezes você, como eu já falei, tem aqueles que são manipulados, tem aqueles que são com a mão. Então, há vários tipos de bonecos e várias formas de manipulação, que é a maneira como o ator ou bonequeiro realiza os movimentos do boneco. Esse que eu falei para vocês, que ele morreu em 2018, se vocês procurarem um vídeo dele, Oscarino, você não vê. Ele era tão fantástico que ele falava a voz do boneco, mas você não via a boca dele se movimentar. A técnica dele era tão fantástica que ele era a voz. No caso da Ana Maria Braga, não. A Ana Maria Braga fala com o louro, mas o louro tem uma pessoa que movimenta. Mas normalmente a pessoa, o ventríloco, ele fala a voz dele e a voz do boneco. Então, entre os tipos de boneco, existem os que possuem a boca articulada, ou seja, podem realizar o movimento de abrir e fechar, comuns ao movimento de falar. Esse tipo de boneco geralmente é o mais utilizado pelos ventrílocos, que são artistas manipuladores de boneco. Então, aqueles lá que ficam com a mão dentro, né, falando, eles são chamados os manipuladores, e tem os ventrílocos. Ventrílocos é uma arte milenar, né, que ela começou na pré-história e que foi evoluindo também com o homem, com a cultura do homem, em cada lugar, em cada cultura diferente, cada língua diferente e com cada história diferente. Então, os manipuladores de bonecos que se apresentam dando vida e emprestando sua fala ao boneco. O ventríloco utiliza técnicas que tornam quase imperceptível saber o som é produzido pelos mesmos. É como eu falei. Um dos que eu achei, quando eu fui fazer uma pesquisa para dar essa aula para vocês, o que eu achei mais assim legal, mais fantástico, mais técnico, Oscarino. Depois vocês podem ver o vídeo dele, né? Como você não vê a boca dele se mover, como a técnica dele é fantástica. Alguns você vê normalmente ele falando. Ah, olha aqui, ó. O ventríloco Oscarino e o boneco Peteleco possuem uma parceria de 59 anos. Só que esse livro aqui, ele já é um pouquinho atrasado. Possui uma parceria, na verdade, possuíam, porque em 2018 ele morreu. Esse aqui é em 2016, esse livro aqui. E também, como eu já falei para vocês, ele foi tombado como patrimônio cultural imaterial do estado do Amazonas, como reconhecimento da participação de ambos no imaginário da cidade de Manaus. Eles viajam e contam a história e brincam, né? Você sabe que Manaus é cheio de histórias, de lendas, né? E eles brincavam muito com essas lendas. Oscarino é amazonense de Paraná e começou na arte aos 15 anos de idade. Aos 20 anos começou a se apresentar como Peteleco, que foi seu quarto boneco ventríloco. Ventríloco para vocês, eu já falei. Tem a história também de um professor bem interessante, que ele trabalhava na escola particular. E na escola particular era muito interessante, porque tinha tudo, né? Ele foi para a escola pública. Na escola pública ele não tinha nada como ele dar aula, ele era professor de arte. E aí ele vai inventar também um personagem. Eu não lembro o nome dele, mas o nome dele, mas eu não sei o que, dos bonecos. Ele disse que no começo ficou incomodado com essa coisa de chamar fulano dos bonecos, né? Não ficava bem para um homem ser chamado de fulano dos bonecos. Mas depois ele disse que ficou sendo o nome artístico dele e ele agradece muito a isso, tá? Eu quero que depois, amanhã, que vocês pensem sobre o tema penso. Quando pequeno, eu costumava brincar com bonecos e imaginar. Entenderam? Isso aqui é para vocês responderem. Quando pequeno, eu costumava brincar com bonecos e imaginar
Então, quando vocês eram que vocês ainda são pequenos, ainda brincam com bonecos de carrinho, ou sei lá, de jogos, talvez a tecnologia tirou um pouco disso, mas quando vocês brincavam, o que era que vocês imaginavam? Tá? Essa daqui é para vocês responderem, tá bom, gente? Nós vamos ficar por aqui. O meu vídeo tá com 10 minutos e fica muito difícil, você já sabe, daquela velha história. Um beijo e a gente vai se ver amanhã.